E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para o estudo das aplicações de integrais, tá? Especificamente volumes com sólido de revolução. Esse é o nosso último exemplo para trabalhar esse tópico, volumes com sólido de revolução, beleza? Então vamos nos ligar. O que é que eu trago nesse último exemplo? Indicar a expressão em integrais, apenas indicar a expressão que calcula o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo Y do círculo de raio 1 e centro em 4 e 0. Bom, o comportamento gráfico desse círculo no plano, ele ocorre da seguinte maneira. Ele tem o centro aqui em 4, o raio é 1, então eu vou ter um espaçamento 3, bem desconsiderado aqui, tá, gente? Porque essa escala tá péssima, aqui caberiam o 2 e o 3, mas enfim, vou colocar melhor, pronto, para ficar mais adequado. O 3 aqui e o 5 aqui, pronto. Aí eu teria um raio 1 aqui, algo desse tipo. Tudo bem? Se liga. Eu tenho esse círculo ele vai girar em relação ao eixo Y, beleza? A equação cartesiana dele é dada por, considerando um círculo C, a equação cartesiana dele é dada por x menos 4 ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 1. Né? O centro é 4 e 0, eu estou adequando. Porém, eu não vou trabalhar com a equação cartesiana, porque ao girar essa figura, ao girar esse círculo, eu não sei se vocês já conseguem enxergar uma boia sendo formada, tá? Vamos no GeoGebra para poder verificar melhor, tá? E essa boia tem nome, lá no GeoGebra eu aviso a vocês o nome, beleza? Deixar na expectativa. Mas enfim, esse girar, teremos seções transversais que são também coroas circulares, como no exemplo anterior que a gente fez na aula passada, ok? E essas coroas circulares, para o cálculo, para o estabelecimento da variação dos raios, isso se tornará complexo cartesianamente, porque teremos raiz quadrada e tal, o método de integração fica bastante trabalhoso, sabe? Não vale a pena. Porém, a gente pode optar por coordenadas paramétricas. Eu sei parametrizar qualquer círculo. Basta escrever a variável x em função de t, de que jeito? A coordenada x do centro mais r vezes cosseno t e y a coordenada y do centro, que é 0, mais r seno t. O r é 1, beleza? É tranquilo. A variação de t é comum colocar de 0 a 2π, mas por questões de cálculo, de estabelecimento de intervalos, que a gente vai fazer algo similar ao que fizemos na aula passada, quando consideramos que a gente vai estar com as seções andando em y. A gente vai comentar isso. A gente vai considerar valores de x em um momento em relação a um tempo, em outro momento em relação a outro tempo, como fizemos no exemplo da aula anterior. Beleza? Então, já pensando nessa situação, eu vou estabelecer um intervalo de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Tudo bem? Por quê? Porque eu vou querer ler o círculo daqui, né, desse ponto, percorrendo e voltando para esse ponto. Tá? Uma questão de pensar nas seções movimentando aqui para a construção do sólido. Já é um pensamento mais à frente, vocês vão entender melhor quando voltarmos com o sólido, beleza? Então, considerando essa parametrização, vamos agora lá no GeoGebra enxergar melhor essa figura espacial e voltarmos para fazer o cálculo, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá considerar a curva parametrizada, o círculo parametrizado para esboçá-lo aqui e obter o sólido de revolução em relação ao eixo Y. Se liga. Usando o comando curva, né, que já conhecemos bastante, digitamos a primeira expressão, que é dada por 4 mais cosseno de t, e a segunda expressão, que é dada simplesmente por seno de t, tá? Que é um círculo do centro em 4 e 0. A variável é t, e o parâmetro para criá-lo, menos π sobre 2, como já indicamos,
e 3π sobre 2. Pronto, o círculo foi criado aqui tranquilamente. Vou inclusive dar um zoom. E vou considerar também a janela de visualização 3D para obtermos o sólido de rotação. Observem, aqui eu tenho 4, vai ficar tranquilo porque aqui também terá o menos 4. Cabe perfeitamente para enxergarmos o sólido. Tudo bem? Enfim, então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos girar esse círculo em relação ao eixo Y. Para isso, usamos o comando girar, objeto A, ângulo alfa, eixo de rotação, eixo Y, bem tranquilo. O controle deslizante é criado a 45 graus, como de costume, já vimos isso na aula anterior. E ao movimentar, eu tenho o meu círculo percorrendo desse jeito. Olha que bonitinho. Tudo bem? Vamos considerar o rastro e vamos animar para enxergar melhor essa formação do toro. Esse sólido, perdão, do círculo, essa rotação do círculo. Repare que aqui eu tenho a imagem, né, na parte negativa do eixo X, pois existe uma simetria aqui nessa rotação, enfim, nessa revolução. Enfim, esse sólido que é que é obtido mediante a revolução, tá, do círculo em torno do eixo Y, eu chamo de toro. Essa boia, aqui, ó, a depender do posicionamento, conseguimos enxergar perfeitamente uma boia, tá? Inclusive, eu vou esconder esse plano. Pronto, agora ele vai girar melhor para enxergarmos melhor. Ok, tá voltando para que a gente enxergue. Forma-se uma boia, ok? Bem tranquilamente. Está em relação ao eixo Y, porque aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, beleza? Então, vou considerar, inclusive, agora as seções planas transversais ao eixo Y que ocorrem nessa limitação da formação do círculo, ou seja, de menos 1 a 1. Tudo bem? Porque eu vou caminhar em Y, que é o meu eixo de rotação. Para isso, na janela de visualização 3D, eu digito os planos y igual a k, com essa variação de k de menos 1 até 1. Beleza? Pronto. Aqui, ó, em 1. Tá tocando, na verdade, na boia, sem interceptar. Tudo bem? Mas se eu me locomovo aqui, eu estou tendo cortes, intersecções, interceptações da minha boia. Tudo bem? Essas intersecções, elas variam. Ok? A variação é bem pequena para que a gente possa ver como viu na figura da aula anterior, mas esses raios aqui internos, eles diminuem e depois vão aumentando novamente, tá? Vou inclusive considerar os planos aqui de equação y igual a k, que eles serão dados no plano como retas. Tudo bem? Ó. Essa medida, essa distância aqui significa o raio interno da minha coroa circular, porque essa interceptação aqui geram coroas circulares, tá? Das seções planas, beleza? E essa distância daqui até esse ponto geram os raios externos, os raios maiores da coroa circular. Então, esses raios internos, eles são maiores aqui, vão diminuindo e depois começam a crescer novamente. Enquanto isso, eu tenho os raios
Os menores. Os maiores eu tenho eles maior aqui e vão diminuindo até esse ponto, beleza? Bom, agora que vimos o sólido, vamos voltar para a nossa questão para trabalhar com o cálculo do volume dessa figura, dessa boia, desse toro, dessa figura espacial que é chamada de toro, beleza? Se liga, lá nós faremos mais umas interpretações para verificar os raios variáveis, né, mediante essas interceptações das seções planas em relação ao eixo Y. Vamos lá. Então, pessoal, retornando lá do GeoGebra, podemos observar bem o sólido, chamado de toro, né, que tem o formato de uma rosquinha, de um donuts, ou melhor, de uma boia de piscina, por exemplo, tá? Considerando suas seções transversais, crescendo em relação a Y, né, caminhando no eixo Y, são coroas circulares, ok? E a partir dessas informações, dessa visualização, retornamos aqui para determinar a expressão que calcula o volume desse sólido, desse toro, tá? Então, vou considerar uma outra seção transversal aqui, enfim, essa, mais ou menos assim, aqui internamente, pronto, mais ou menos assim, não precisa perfeição não, só para que a gente enxergue o processo. Peguei a seção bem do meio, mas eu poderia pegar qualquer seção transversal caminhando em Y, que são coroas circulares, como eu acabei de falar. Tá? Assim como precisamos fazer, né? Nós tivemos a necessidade de fazer na questão anterior, do exemplo da aula passada, a separação dos raios dessa coroa circular, porque, explicitando aqui, as seções são coroas circulares de raio interno ou raio menor da circunferência interna e raio externo ou raio maior da circunferência toda, tá? Eu preciso determinar esses raios para poder estabelecer a expressão que define a área das várias seções que transitam aqui, que caminham aqui, beleza? E para isso eu tenho que ver essa variação, esse comprimento desses raios. Por exemplo, se eu pegar o raio da circunferência interna, da circunferência menor, eles têm um comprimento que é variável, tudo bem? Porque essa está posicionada bem aqui no meio, mas eu poderia ter ela mais abaixo, mais acima. Quando ela estivesse nesse posicionamento, o raio da externa e o da interna se confundiriam, tendo apenas a abertura, tá? Eu estaria aumentando a interna e a externa, né? E esse raio se aproximando da externa, da maior, enfim. Beleza, como já falamos na aula anterior, esse raio interno ele só ocorre numa parte da circunferência, nessa parte daqui. Daqui até aqui, os meus raios internos eles caminham, essa variação do raio interno, do raio da circunferência menor, da de dentro, eles variam, né? Nesse caminho esses raios variam, aumentam, diminuem. Nesse caso aqui elas estão aumentando, aí subindo, diminuem, voltam a aumentar, enfim. Eu chamaria esses raios de tamanho x1. É um tamanho x, é um tamanho x que está associado ao meu círculo, que aqui é o meu círculo, beleza? Porém, é um tamanho x que ocorre em determinado intervalo de tempo t, porque a gente vai precisar associar isso ao tempo t, ao parâmetro t estabelecido nas equações paramétricas, beleza? Enfim, da mesma maneira eu tenho esse maior comprimento aqui, que é o comprimento para um raio da circunferência maior, da circunferência externa, tudo bem? Que forma a coroa circular. Esse raio maior, ele caminha com essa variação. Enquanto o raio menor está aqui, o raio maior está aqui. Aí eu tenho uma outra seção que o raio menor está aqui e o raio maior está aqui.
tudo bem? E assim sucessivamente nesse caminhar das sessões, tá? Já acontece nessa variação de t, nesse pedaço de intervalo de t, assim como fizemos a análise lá na questão anterior, tá? O x ainda é o x da minha parametrização, da minha circunferência, porém eu chamarei de outro x, porque é um x que estará associado a outro pedaço do intervalo t. Beleza? Se liga. É um tamanho x, não é 1 mais x, porque está associado com a origem, né? Da origem para cá é um tamanho x, da origem para cá é outro tamanho x, tá? Então, a área dessa seção transversal será então calculada como a área da circunferência maior, que tem um raio maior x2, que eu estou chamando aqui, e vou considerar um raio menor x1. Então, a área da circunferência maior, melhor dizendo, do círculo maior, é πx2 ao quadrado menos a área, tirando, né, a área da circunferência que tem raio menor, o círculo que tem raio menor, πx1 ao quadrado. Bom, essa área está em função de x, mas eu, como eu já citei na aula anterior, não preciso me preocupar com isso enquanto curvas paramétricas, porque no final das contas todas as variáveis x e y figurantes na hora do volume vão virar variável t no processo final. Beleza? Então, o volume, daí o volume pode ser calculado estabelecendo o seguinte: a variação em y, que ocorre de onde até onde? A variação em y vai ocorrer de menos 1 a 1. Concorda? Por quê? Porque o raio é 1. Então, aqui é um tamanho 1, aqui é um tamanho 1. Então, vai acontecer de menos 1 a 1. Essa figura, esse volume, ele também permite simetria. Eu poderia calcular o volume estabelecendo o seguinte: 2 vezes de 0 a 1. Se fosse, inclusive, fazer os cálculos finais, era mais cômodo usar a simetria, para que um dos limitantes fosse 0. Enfim, mas deixemos startizado, nem existe essa palavra, deixemos parado essa ideia e vamos pensar na integração do volume completo, tá bom? Então, de menos 1 a 1, a área, nesse caso em y, ou em x, está acontecendo, porém andando em y, tá? Essa área em x, ela vai precisar ser quebrada em duas, ok? Nessa e nessa. Como assim? Num certo pedaço aqui, mesmo nesse caminhar, num certo pedaço, eu tenho uma variação de x que depende de um t, e num outro pedaço eu tenho uma variação de x que depende, tá, do outro intervalo de t. Vamos então já fazer essa separação. A área em x eu já sei a expressão, é essa daqui, beleza? É essa daqui, eu vou repetir botando o π em evidência. Ou não, vou deixar o π, que aí eu tiro o π nas duas equações, ou nas duas integrações, tanto faz. Enfim, a área em x é essa. Beleza. Transformando agora para a variável t. Inclusive, quem é o meu dy em função de t? É cosseno de t dt. Bem tranquilo o dy, tá? Eu vou precisar trocá-lo aqui. As minhas seções percorrem y, por isso a integração em relação a y. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou precisar quebrar em duas, já falei por quê? Porque trazendo pensando na minha variação de t, né? Para t's diferentes eu tenho x com esse tamanho, para outros t's, né, no intervalo aqui que eu estabeleci, eu já terei x um pouco maior, que é o raio interno e o raio externo, já falei disso. Então, pensando nesse raio, que é o raio maior, eu estou caminhando nesse pedaço. Esse ponto aqui em particular, ele ocorre quando? Ele ocorre quando t é menos π sobre 2, ou quando t é o quê?
3π sobre 2. Conseguem enxergar isso daí? Repare, até você pode conferir. Ó, cosseno de π menos π sobre 2, 0. Mais 4, 4. Então, o ponto 4 que está aqui. E o y jogando seno de menos π sobre 2, menos 1. Y menos 1. A mesma coisa vai acontecer para 3π sobre 2. Aqui é o lugar que eu começo, estabelecido por esse intervalo, dou a volta completa e termino. Tá? Só que, quando eu começo, eu estou considerando o arco π sobre 2. Caminhando por aqui, eu estou considerando o arco π sobre 2. Quando eu faço a volta, eu já vou estar considerando, nesse momento final da volta, o 3π sobre 2. Isso é importante para que possamos observar a variação dos limites de integração. Tá? Então, eu caminho em menos π sobre 2, aqui é o zero. Chego aqui, eu tenho o quê? π sobre 2. T igual a π sobre 2. T igual a π sobre 2 dá 4, dá 1. Enfim, aí eu continuo a caminhar, volto, tá em 3π sobre 2. Beleza? É bem tranquilozinho para fazer. Fazendo essas observações, enxergando bonitinho a variação, tá? Sempre que estamos trabalhando com paramétricas, é esse enxergar do caminhar, né, na curva, a partir dos tempos variando, pensando na posição, é muito importante. Se liga. Então, essa integral será quebrada em πx ao quadrado, πx2 ao quadrado, que é um x dx, isso aqui, dy, tá? Para um caminhar, o caminhar externo para os raios maiores. Então, eu pegarei valores de t que começarão de quem? De menos π sobre 2 e irão até onde? π sobre 2. Então, isso aqui pode ser escrito como integral de menos π sobre 2, o meu menos 1 está relacionado ao menos π sobre 2, nesse caminhar, e o meu 1 está relacionado a π sobre 2. Tá? De quem? De π. Quem é a expressão de x? É essa daqui, ou seja, 4 mais cosseno de t ao quadrado vezes dy, cosseno de t dt. Menos, tá? Menos integral, de novo. Nesse momento, eu tenho que obedecer o que foi estabelecido aqui. Nesse momento do caminhar, é um momento do caminhar nesse pedaço da circunferência, são os raios menores agora, tá? Os raios internos, x1. Então, quando o x for, ou melhor, quando o y, que eu estou integrando em y, quando o y for menos 1, nesse caminhar, o meu tempo, o meu parâmetro t vale o quê? 3π sobre 2. E quando o y for 1, ainda vale π sobre 2. Tá bom? De quem? De π. E a expressão é a mesma. 4 mais cosseno de t ao quadrado vezes cosseno de t dt. Tá? Aí eu continuo, se eu quiser continuar, inclusive, essas duas integrações, elas não são complexas de trabalhar. Para indicar o volume, eu poderia solicitar calcule o volume. Aí você continuaria o processo. Desenvolveria o produto notável, multiplicaria e resolveria essa integral, que é super fácil de fazer com os artifícios de integração, com o conhecimento, na verdade, artifícios não, conhecimento de integração que eu tenho previamente. Beleza? Então é isso. Essa expressão calcula o volume, essa parte em vermelho, só não está com as constantes fora, né? Então, as constantes não estão fora das integrais, não estão fora das integrais, ok? Mas isso é besteira, beleza? Essa é a expressão que determina o volume que é procurado pela questão. É isso. Demorei, fui bem repetitivo para que você não fique com muitas dúvidas sobre essa situação do caminhar, do raio interno, do raio externo, quando ambos são variáveis, tá? Que a gente vê desde o exemplo passado. Porém, se ainda permanecer dúvidas,
podem colocar nos comentários que a gente vai discutindo. Beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. E até a próxima aula, já abordando outro tipo de aplicação, as integrais impróprias. Valeu!